pastora Sandra teve que se ausentar algumas horas, talvez chegue no final do culto, né? E eu fui incumbido de trazer a palavra, né, através do Senhor, que Ele ministrou no meu coração. Amém? Eu estava ali embaixo, né, e lembrei de algo que eu vivia aqui na comunidade Vida Nova, e fazia parte do ministério de rap, né, o Dupla Honra. Esses dias o Eric postou um vídeo, e eu falei, caramba, faz um tempinho, hein, magricelo. Ela estava ali cantando ali em pensamento, né. Hoje eu vou compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Confesso que já subi aqui algumas vezes, mas parece sempre a primeira vez. Coração a milhão. É normal. Não vou não. É normal. E eu preparei algo, né, através do Senhor, há umas 4 semanas atrás. Só que domingo para segunda o Senhor mudou a palavra. Eu falei, poxa, aí você me quebra. Mas foi algo que aconteceu domingo para segunda. E ele falou, você vai falar sobre isso? Eu falei, amém. E eu falando com a Carol, né, foi tão tremendo que eu... Não era eu que estava escrevendo, era ele, né, através de mim escrevendo. Eu falei, caramba, aí... Eu falei, poxa, vão me quebrar, porque tem umas 15 referências bíblicas. Eu falei, amém. Já mandei pro Teles aí, o Teles que lute. Teles, você pode pôr a primeira imagem, por favor? Quem conhece esse personagem? Só os de 30 anos para cima. Esse filme é o Matrix, esse é o Morfeu. Essa foi a cena que ele oferece pro Neo 2 pílulas. Esse filme foi estreado em 1999, eu tinha 9 anos. E esse filme fez parte da minha geração por um bom tempo. Amém, Teles? Obrigado. E o que eu quero dizer sobre hoje? Eu quero falar um pouco sobre escolhas e consequências. Aí o Neo escolheu a pílula vermelha, que abria, né, a sua mente sobre o que era, né, o Matrix. Vamos falar sobre isso, né? Mandei para a Soília, falei para a Soília, posso? Ele falou, pode, coloca lá. Depois eu assisto. Mas eu coloquei aqui, né, a pílula azul representa o conforto. Ele não iria tomar a pílula, ia voltar a ser o que ele era, viver no mundo dele. A pílula vermelha é a verdade e a dura realidade. E ele escolheu a vermelha. Escolheu sair, né, da sua zona de conforto, escolheu viver, né? Ele escolheu descobrir que tinha algo novo além do seu dia a dia. Amém? Então é isso. Hoje o Senhor me incumbiu de falar sobre isso. Escolha e as consequências, né? E aqui eu peguei uma frase aqui. Você é livre para escolher. Você é livre para escolher, mas é escravo das suas escolhas. Quantas vezes, né? A gente já fez alguma escolha que, aos olhos naturais, né, parecia ser bom, mas depois o Senhor falou no nosso coração que não era aquilo que Ele tinha para a gente. Amém? Teles, em Deuteronômio, Deuteronômio, falei certo? 30:19, por favor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O que o texto quer dizer? Que a gente temos livre arbítrio, certo? Escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu quero voltar um pouco, né? Um pouco ao tempo de criança, quando a gente às vezes era muito imaturo, não tinha talvez a Cristo, né, alguns, e a gente fizemos escolhas, cara, vai parecer escolhas bestas, mas depois a gente vai resumir e vocês vão ver o quanto as escolhas impactaram, né, no futuro. Amém? Eu quero falar sobre dar 4 exemplos, né? Vou tomar água aqui, por favor. Vou dar ideia pro pastor vir com aquela bolsinha de água, 2 litros, deixar o caninho aqui, ó. Estilo Nico. Quando a mãe falava, pegue o guarda-chuva. Eu sabia que você dá risada. Se você for ver,
É uma escolha fácil, pega guarda-chuva, mas não pegávamos, né? Eu sou um deles que não pegava guarda-chuva. Eu vou chegar lá, calma. Pega guarda-chuva. A gente não pegava guarda-chuva, certo? Primeiro ponto. Esse é forte. A professora falava, estuda, preste atenção, vai cair na prova. Eu era do fundão, mano. Que não fazia lição. As meninas copiavam para mim a lição no caderno. Passei no terceiro ano com menos de 3 meses, né, não? Para acabar o ensino terceiro grau, porque a gente brigou. E aí a Débora falou assim, gente, vocês é louco, você mexeu com o cara do campo. Não, nem vem mais. Pode, já era, passou, vai embora, tchau. E assim foi. Empurrado. Outra vez a mãe. Não vai sair hoje. Não vai naquela festa. Né, Michele? Cadê a Michele? Tá aqui não, Michele. Foi trocar a Betina. Hoje ela é a mãe. Outra vez a mãe, né? 2 vezes aqui foi a mãe. E quando você mesmo escondia algo, foi uma escolha sua mentir, esconder aquilo. Quem se identificou com um dos 4 pontos? Eu praticamente com os 4. Eu falei, caramba, senhor. Ele falou, primeiro tem que confrontar primeiro você, depois você passa a mensagem. E isso é verdade. Um rapaz falou para mim assim, quando a palavra confronta, né? Primeiramente você, isso é bom. Amém? Então, se a gente for parar para pensar, são 4 pontos bem simples, né? Você não levar guarda-chuva, você não estudar, você ir naquela festa e você mentir. Mas isso acarreta um monte de coisa. Certo? Consequências. No primeiro ponto, né? Chovia, você chegava à tarde, esperando a chuva passar, ou até vinha na chuva, se molhava, ficava doente e tinha que ir ao médico. Alguns? Acontecia. Por causa de um guarda-chuva, hein? Aí, o segundo, não estudava, ficava para trás naquela vaga de emprego, ficava com o que sobrava, dificuldade para entrar no mercado de trabalho naquela área desejada. Isso é forte porque alguns talvez saibam, outros não. Eu tentei fazer engenharia civil, tentei ser construtor, mas por isso, né, por não ouvir, né, os professores, não ter... Cara, a escola pública ela é boa, depende de nós, né? Estão lá para nos ensinar. Minha esposa aí, pública, é esperta do que eu mais de 15 vezes. E eu tentei, cara, mas aí quando eu via aquelas coisas, eu falei, poxa, mas eu não aprendi isso, mas eu aprendi aquilo, quer dizer, eu não vi isso. E eu falei, nossa, não aprendi isso, não é que não aprendi, é que não estudei, mas os pastores passou aquilo na lousa. Só que do segundo ano para o terceiro foi só curtição, zoeira, né? Foi todo um processo. E aí eu me assustei, cara. Lembro que estava fazendo faculdade Maílson fazia TI, e acho que Giovana era de advocacia. Estava os 3, era eu e o Maílson. E a gente se encontrava, né, nos intervalos, conversava. Os caras, não, pô, continua, não desiste e tal. Eu falei, mano, não dá, cara, não entra na minha cabeça. Eu gosto muito de matemática, mas não entra na minha cabeça. Porque eu não me dediquei, né? Eu escolhi não estudar, eu escolhi ir para a escola por ir bagunçar. Na hora que tinha intervalo, às vezes nem voltava para a sala, quando tinha futebol em ter classe, ou eu me candidatava para ser dançarino em festa junina, só para não ter que estudar. Ficar lá, né? As últimas aulas vaga, ficava fazendo isso. Isso foi embaçado. Então eu fiquei, acho que, nem 3 meses, 4 meses? 1 mês? 1 mês, tá vendo? Olha. Fracasso. Eu ia para ser um engenheiro, ia construir a igreja, pau, mezanino e tal, pá. Amei. Eu falei da Michele, né? Tipo, não vá pra festa. Falei aqui, ó. A mãe outra vez falava, não vai sair hoje, não vai pra festa. Né, Michele? Aí tinha as consequências. Bebidas, também pra mim, tá? Drogas, brigas, prostituições. E na volta pra casa poderia até acontecer o pior. Ter um acidente, ter uma morte. Porque a gente escolhemos desobedecer, né? A nossa mãe, né? Foi nossas escolhas. Então a gente pode ver que eu escolhi algo lá atrás, tem mais de, sei lá, 17 anos atrás. E por causa disso, né? Eu poderia estar melhor de vida? Poderia. Estou bem de vida, não reclamo. O Senhor me encontrou, eu encontrei no Senhor. Ele tem feito grandes coisas na minha vida, né?
Mas se eu tivesse parado para pensar, se eu tivesse o que eu tenho hoje de conhecimento, maturidade, nossa, mas amém, né? Acontece. É parleiros, vamos que vamos. Amém? Então é isso. Vamos lá. Agora eu vou entrar na palavra. Isso daqui foi um resumo, né? Um breve resumo. Eu quis falar um pouco sobre escolhas e algumas consequências da nossa adolescência, da nossa juventude, né? E eu vou falar um pouco sobre Samuel, Davi, né? 2 Samuel, que fala de Davi, mano, Teles, do 2 Samuel 11, do 1 ao 4, por favor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todos o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sentiram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiro que a trouxe ela. Veio a ela, se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa. Quem conhece a história de Davi? Davi foi um grande homem, amém? Foi um cara que era, segundo, né, era temente ao Senhor. Mas ele decidiu desobedecer, né, ao Senhor. Ele não foi para a guerra, tinha que ir para a guerra. E acabou que ele viu algo que não era para ele ter visto. Ele viu Betseba, a mulher de um dos seus soldados, né, nua. Ele estava na sacada e ele acabou tomando ela para si, né, e tendo com ela relação. E vamos ver o que acontece, né? Eu peguei uma frase de Martim Lutero que diz assim: você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. O que quer dizer isso? Não podemos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentação. Ele poderia ter visto, como ele viu, mas ele poderia ter voltado, trocado da rota, e não ter desejado ela, cobiçar ela. Porque às vezes é normal, cara. Estamos no dia a dia, pá, você olhou, você já virou, caramba. O pastor Celso já falou isso algumas vezes, né? E ele não foi à guerra, ele desejou aquela mulher e teve aquela mulher, certo? Davi se deparou com a tentação. Betseba pensou em pecar e acabou pecando. Escolha errada. Essa foi a escolha de Davi. Ele viu que era errado, né? Viu Betseba ali e ele já conhecia, né, a Deus. O Senhor já deu para ele várias vitórias e várias guerras, mas ele estava desatento. Uma que ele já começou de desobediência, que era para ele ter ido para a guerra. Ele não foi, ficou em casa, moscando, panguando nas redes sociais, nos dias de hoje, né? E não vigiou. E é assim, o inimigo está ao nosso redor, só esperando uma brecha para nos atacar. E com Davi não foi diferente, né? Davi, ele não se atentou a que o inimigo estava tramando, né? E ele caiu, certo? Aí a consequência foi o quê? A gravidez de Betseba. Está em 2 Samuel 11, 5. 2 Samuel 11, 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi teve uma escolha e automaticamente vem a consequência. Engravidou Betseba. E ele fez muitas coisas a mais, né, para tentar esconder o seu pecado, né? E em 2 Samuel 11, do 14 ao 15, Urias respondeu. 14 ao 15.
Samuel é 11, né, Teles? 14 ao 15. Isso. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou para Urias. 15. Uma carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho para que ele seja ferido e morra. Então, a segunda consequência, né? Ele, além de tomar uma mulher que não era sua e engravidá-la, ele mandou matar, né, o seu marido, Urias. E a gente vê na Bíblia que Urias, ele era temente, né, Davi. Ele era um soldado que ele honrava, né, o seu rei. E está em 2 Samuel 11, 10, 11. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Israel e de Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, imitar com minha mulher? Juro que pela vida do rei que não faria tal coisa. Você vê, né? Olha o que uma escolha fez, cara. A gente tem aí um cara que honrava, né, o seu senhor, era temente a Davi, um soldado, né, que se dispôs, né, a perder a sua vida pelo seu rei. E Davi, um homem de Deus, por uma escolha errada, ele caiu, ele pecou, ele adulterou, ele engravidou uma mulher que não era dele e matou um soldado que honrava. Vocês entendem? O que as nossas escolhas podem nos trazer? Em casa, lá eu falo com a Carol, né? Eu falo, a Carol, ela escolhe o que a Esté vai usar. Essa semana foi uma semana maluca. Semana de meia maluca, semana de cabelo maluco, semana de time, semana de acampamento. Logo mais é o Henrique, já disse a Érica. E, cara, a gente tem que ser assim, como uma criança, que o pai escolhe o que a gente tem que fazer. Até nisso foi bom a semana, que Deus usou isso para completar a administração. E eu acho isso legal, porque ele me trouxe isso. Ele falou, a gente temos que ser que nem a Esté, eu, Carol. Uma criança que eu escolho o que você vai vestir, o que você vai falar, o que você vai fazer, aonde você vai andar. E muitas vezes a gente não é assim, como criança. A gente quer andar com nossas próprias pernas, fazer nossas vontades, desejar coisas que ainda não é para ser desejado, e buscamos coisas que não é para ser buscado. Porque não somos como criança. Queremos ser adulto muito, muito, muito rápido. Falando com a Carol, né? Como que tá a geração? As meninas de 14, 12 anos, às vezes mãe, mano, se tornam mulheres muito mais rápido. Na minha geração, criança abria o olho com 1 ano. Hoje, criança nasce com o olho aberto. A mulher tinha os seus dias de mulher com 18 para 19 anos. Hoje, com 12 anos, já tem mulher. Então, você como tá, as coisas estão, né, tipo, estão colocando a carroça na frente dos bois. Querem tudo muito rápido. É uma geração, que o pastor Wesley falou, fast foods, tudo no clique do celular. E o ponto é, três pontos, né, cruciais de Davi. Davi escolheu continuar olhando, estava na sacada, continuou olhando. Davi escolheu desobedecer a Deus, porque não foi para a guerra. Davi escolheu esconder o seu pecado. Três pontos, né? Ele escolheu continuar olhando, escolheu desobedecer a Deus e escolheu esconder, né, os seus pecados. E muitas vezes, como foi no começo, né, nós mesmo escolhemos, né, esconder nossas mentiras, nossas falhas, não nos arrependemos, né, de coisas que a gente faz por decisão nossa mesmo, né? Quantas vezes foi as vezes que eu escolhi algo que, cara, porque Deus fala, mano, eu sabia que era algo errado. Não era de, né, adulterar, nem matar. Era coisa simples, como pegar um guarda-chuva. Mas não era aquilo que o Senhor tinha para mim. E era uma escolha do meu coração, da minha carne. Não era uma escolha que veio do altar, né, do Senhor, né? E dava cagada, mano. Aí tinha o Espírito Santo, tinha a Carol, que falava,
Mas a gente é homem, né? A gente não quer ouvir, né? A gente quer, às vezes, pagar, né, para ver, né? E é isso. Mas que bom que o Senhor nos traz, né, o arrependimento. Já te volta já com o Davi, amém? Quero ler Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessam e abandona alcançará a misericórdia. Amém? Quero falar mais sobre três pessoas que fizeram escolhas erradas. Tinha tantas outras pessoas, mas o Senhor me trouxe essas três pessoas, né, para falar um pouco. Quero falar um pouco sobre Caim, um pouco sobre o filho pródigo e um pouco sobre Sansão. Esses três homens, né, que decidiram agir, né, fazer as coisas de acordo com a sua carne, né, não buscando o Senhor a direção. Caim, todos sabem, né, matou o seu irmão Abel por ciúmes. Está em Gênesis 4:8. Gente, desculpa aí, tá, mas tem muita referência, então nós é crente, né? Vamos marcar essa referência. Gênesis 4:8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, Caim, uma escolha errada. O filho pródigo pediu a sua parte da herança. Escolheu sair de casa. Lucas 15, do 12 ao 13. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que cabe. E o pai repartiu os bens entre ele. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Segundo o homem, filho pródigo, né, decidiu pegar a sua parte da herança e fazer o que achou que era melhor para ele. Sansão, ele escolheu brincar, mas Dalila não. Uma consequência, né? Dalila o entregou, né, para os guerreiros rapar sua cabeça, e assim foi. Está em Juízes 16:17. Então ele contou seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então a gente nos deparamos com três homens, né? Caim, o filho pródigo, e Sansão. Por ciúmes, por querer a sua parte de uma herança, e o outro por brincar, né? E às vezes a gente somos como Davi. A gente brinca, né, de ser cristão, né? A gente temos uma vida, talvez, dupla, né? Posso dizer assim. Porque eu já vi, né, pessoas assim, né? E acho que também, algumas vezes também eu já fui esse cara. Aqui uma coisa, lá fora outra, né? Deixando se levar por piadas, coisas de duplo sentido. E brincamos. E como Sansão, ele esticou a graça. Por várias vezes a gente vê um pouco para cima, relata, né, ele dando algumas coisas, e o pessoal tentando, os guerreiros vindo, e ele matando os guerreiros e tal, isso assim. Ele foi esticando, decidiu brincar. Dalila foi, né? Creio que ela devia ser uma mulher bonita, que o seduziu, e ele contou para ela. E a escolha foi dele. Ele escolheu, né, contar para ela. E o quarto homem fui eu, Michel, esse que vos fala. Eu, por um tempo da minha vida, já depois, né, de conhecer a palavra do Senhor, eu decidi sair de casa. Eu escolhi, né, sair de casa. E foi uma escolha minha. Confesso que, acabado de casar, não vou preocupar no casamento, porque o pessoal fala, casamento tem a crise dos 3 anos, a crise dos 4 anos, isso é do mundão. Quem casa, né, debaixo da palavra do Senhor, como é que o Senhor preparou, não tem crise, não tem crise. A gente tem acertos, né? A gente se ajusta. São pessoas diferentes, e a gente passava a dormir sozinho, agora dorme com outra pessoa, lado a lado.
Então tem coisa a ser ajustada. Não tem crise. Porque temos Cristo, essa é a verdade. E eu saí de casa, né? Saí de casa, fiquei 8 meses fora. 8 meses. E 9 meses? Uma gestação, hein? Caramba, estava sendo gerado de novo. Nasci de novo. E, cara, mano, eu já era líder de célula. Acho que já era. Frank dessa época, né, Frank? Frank dessa época. Líder de célula. Eu tinha algumas responsabilidades na igreja, né? Algumas coisas a fazer na igreja. E eu não vigiei, cara. Eu fui como Davi. As coisas foram acontecendo, eu fui achando natural. Já não estava bem na minha casa, não com a Carol, mas era algo meu, né, dentro de mim. E eu não vigiei, não fui um homem sábio. Fui um homem tolo. E abandonei a minha esposa. Abandonei. Foi uma escolha que eu fiz, 9 meses, que eu me arrependo amargamente. Todos os dias. Me arrependo, né? Eu peço perdão para o Senhor diariamente. Porque ela não merecia isso, né? Ele não merecia isso. E as pessoas que eu tinha, né, na minha responsabilidade, que o Senhor me deu, né, para mim cuidar, eu pouco liguei. Meu pastor William, né, creio que eu também o decepcionei bastante, né, mas foi um processo, cara. Como o cara falou, né, uma gestação, 9 meses. E eu aprendi muito, cara. Voltei a usar bebida alcoólica, não voltei a usar droga. Quando sentia o cheiro de droga, aquilo me dava uma ânsia, mas eu voltei sim a beber bebida alcoólica. E eu fiz como o filho pródigo, fiz como Caim, fiz como Sansão, né? E quero ler um texto, né? Os 3 teve um texto, também tem um texto. 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo. Provérbio. Muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Voltei ao pecado após ter conhecido a justiça de Cristo. É isso que os textos nos diz, né? Eu voltei, cara. Aquilo que uma outra hora eu fui liberto, eu voltei a comer daquele pecado. Eu voltei a andar, né? Rolar na lama com os porcos. E foi 9 meses. Essa mulher orando, ouvindo louvor, o pastor e a pastora Sam mandando mensagem, tentando, né? Mano, volta, mas eu tava com escama nos meus olhos, né? O vidro tampado, eu tava totalmente cego. Né, gata? E, cara, foi uma escolha. A consequência poderia ter sido pior. Eu não poderia nem, talvez não estaria nem aqui hoje. Não teria Esté, né? Não teria vocês, pessoas novas chegando próximo da gente, né? No Evangelho. Mas é isso, né? O Senhor, Ele nos dá, né, uma nova chance, né, do arrependimento. Amém? Lucas 15:17. Mais Jesus. Lucas 15:17. É muita referência, né? Desculpa aí, pessoal. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores... É esse mesmo? Não, Lucas 15:7. Isso, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Então é isso, né? Temos Jesus, né? Temos o Senhor, temos a Trindade aí para nos ajudar, né? Nos dar o arrependimento. Temos o novo de Deus se nos arrependemos das nossas escolhas erradas. Assim como falamos sobre 3 pontos de pessoas que fizeram escolhas erradas, o Senhor colocou no meu coração, né, alguns pontos de pessoas que fizeram a escolha certa. Marta e Maria, 2 mulheres, 2 escolhas. Não podemos desperdiçar tempo. Lucas 10, 41 ao 42. Amém. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muita coisa, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria decidiu, né, não perder tempo, decidiu ficar aos pés do Senhor, e Marta a milhão para lá e para cá. E ela escolheu
a coisa certa a se fazer, né? Observação, precisamos estar na presença de Cristo, agir segundo a vontade, ser direcionado por Ele, contemplando a sua presença. Isso que Maria fez, né? Não desperdiçou o tempo, né? Querendo arrumar a casa, fazer as coisas, ela decidiu ter um tempo aos pés do Senhor, né? Ouvir, né? Contemplar a sua presença. E assim foi feito. Eu não ia falar sobre isso, mas eu tentei riscar, mas o Senhor falou, coloca. Já de antemão, né? Não estou querendo julgar ninguém, né? Nem ser melhor que ninguém. Mas quando alguém fala assim, Deus pediu para mim falar tal coisa, Deus pediu para mim fazer tal coisa. Será que Deus pediu mesmo? Ou isso foi uma escolha sua? Porque tem disso, né? Ah, Deus mandou eu falar tal coisa para você. Ah, Deus mandou eu sair daquele meu emprego. Ah, Deus mandou eu comprar um carro. Deus mandou eu comprar uma moto. Deus mandou eu comprar um terreno e me endividar de construir. Às vezes a gente tem disso, né? De Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou. Como saber se realmente foi o Senhor? Primeiramente, precisamos buscar uma paz interior. Segundo, examinar a luz da palavra, na Bíblia. E o terceiro, ore antes por direção. Os 3 pontos. Buscar paz interior, examinar a luz da palavra e orar antes por direção. Orar aqui é o essencial. A gente precisa ter uma vida de oração, né? O cristão precisa disso. Todos os dias, assim como Maria, né? Se colocar aos pés do Senhor, né? E buscar dele o que Ele quer de nós. O que Ele quer nos direcionar. No final do ano, foi novembro, dezembro... eu falei Danilo, meu gestor, né, do hospital, da igreja aqui. Cara, tá muito pouco que eu ganho, não tá dando, cara. Eu tô querendo construir e eu preciso ganhar um pouco mais. Aí os caras teve uma reunião entre eles, né, os gestores, e o meu chefe, né, o seu Antônio, que era o marceneiro, e era auxiliar dele. Ele falou, cara, vocês estão deixando um rapaz embora, que tá ganhando como auxiliar e trabalha como marceneiro. É sério isso? O cara vai poder me substituir daqui a uns anos, que já estava no Senhor, né, se aposentar. E eu falei, Danilo, estou no seu tempo, estou orando, buscando o Senhor. Eu não vou chutar o balde, não vou sair fora. Mas e também por honrar o cara, né, o cara que me indicou lá, né. E falei, mas não dá, cara. Tenta avaliar aí, por favor. Se há algo que vocês veem em mim que não agrada, que eu posso melhorar, estou à disposição para ouvir vocês e melhorar. Mas não dá, eu quero construir. Agora eu sou pai, né? E estava naquela fase do segundo filho, mas felizmente o Senhor o levou. E beleza, saí de férias, falei, quando eu voltar de férias, eu vou esperar mais um mês e se nada acontecer, né, eu vou sair fora. E passou um mês, tal, a gente viajamos, tal, curtimos, e eu fiquei em paz, mano. Todos os dias orando ao Senhor, me colocando, né, aos pés do Senhor, né, as minhas escolhas baseadas no que Ele tinha para mim. Não fiz na emoção, né? Na carne. Porque o nosso primeiro pensamento é isso, né? Não vou chutar o balde, estou ganhando pouco, preciso construir e ficar milhão na sua mente. Também, se não tiver uma mulher do seu lado sábia, a mulher também fica pilhando, aí você fala, mano, vai se lascar, vou chutar tudo, vou sair do meu emprego, vou vender bala no farol, ganhar mais do que trabalhar de CLT. Mas não, continuei. Voltei de férias e eles não tinham, né? Falou, tá devagar, né, o governo tal, não quer trazer verbo para cá tal. Espera um pouquinho. Eu falei, cara, vou esperar no máximo aí 2, 3 meses. Ainda empurrei nesses 2, 3 meses. E do nada o Senhor me levou a lembrar de um rapaz que tinha no São Rafael, que eu vendia para ele madeira, na época da Madeisul, mocota. E eu fui lá fazer um orçamento de ferros. Aí tô lá fazendo um orçamento de ferro com ele e tal, pá. Aí ele, Michel, beleza, tal, conversamos, porque eu não tinha um cartão para comprar os ferros. Deu quase R$9.000. Eu ia pedir para ele, pagar para ele na voz, na pedalada. Tipo, cara, todo mês eu venho aqui, dou para você R$1.000, 1.500 e tal. Aí, beleza, conversamos, fizemos um orçamento, um café. Aí ele falou, cara, quer trabalhar comigo? Ele falou assim. Aí eu falei, cara, eu já trabalhei de vendas, né? 9 anos na Madeisul, trabalhando de vendas. Foi lá que eu aprendi a falar, que ficou melhor a minha dicção, para de ser gago, lidando com o público. E aí eu falei, cara, eu vou pensar, mano. Mas eu deixei bem claro, eu vou pensar, né? Eu vou orar ao Senhor. Ah, você é crente? Eu falei, virei crente, pô, agora eu sou crente. Ah, que bom, mano, que benção, beleza e tal. Ele tá, né, voltando aos caminhos do Senhor, tá querendo voltar, né? Em nome de Jesus ele vai voltar. Aí, Mota, se estiver vendo, tamo junto.
E foi assim, voltei para casa, contei com a Carol e falei pro Danilo, uns 2 dias depois do trabalho, falei, cara, surgiu algo assim, assim, assado, vim falar com você mais uma vez, falar com os gestores, porque eu estou em paz, creio que é algo do Senhor. Eu não procurei, né? O Senhor que me direcionou até aquele local, e o cara chamou para trabalhar. E eu fiquei bem tranquilo, conversei com a Carol, o cara falou, vamos orar, né? Tudo der certo, amém. Você abraça, a gente vai para cima. E assim foi. E nossa, aquela falou assim, ele falou assim, você quer isso para agora? Ele falou, não, você tá empregado? Eu falei, não, estou empregado, estou no hospital, mas eu estava já querendo sair. Ele falou, não, cara, não tenha pressa, né? Dê o que você quer realmente, se é isso que você quer. Conversei com o pessoal no hospital, demorou 1 mês. Ela pediu para sair. Aí fui lá, fiz todos os trâmites. Aí a gestora lá que comanda lá, né, o Mota lá, juntamente com ele, tive com ela uma reunião, falei, eu vou aceitar o trabalho, mas eu tenho pelo menos 3 final de semana no ano, né, que é o Nico, junto com Deus, que eu não posso faltar. Ela falou, não, amém, tranquilo, a gente, né, remédio a sua folga e tal. E o que eu quero dizer com isso? Olha onde o Senhor me levou com a minha escolha. Eu poderia, né, desesperadamente, largar o trabalho lá, me endividar lá nas ferragens, mas não. O Senhor, ele falou, não, eu tenho algo para você maior do que isso. Eu esperei, né, a gente orando, porque o Senhor conhece nosso coração, conhece nossos desejos, nossas vontades, né? Quantos anos? 4 anos tentando ser pai, né, Carol, ser mãe, mas sempre, né, buscando o Senhor, né, o que Ele tinha pra gente, o que Ele queria pra gente. E hoje temos aí, né, a Estherzinha, é uma bênção em nossas vidas, e o quão é bom, né, você ser guiado, né, pelo Senhor, e é muito gratificante. Hoje estou lá no Mota, né, tem já 5 meses, e o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar e na minha vida. Não estou dizendo, sabe, de construção, porque isso o Senhor, Ele vai nos abençoar com isso, né? O Senhor tem grandes coisas para nós, né? Basta a gente só nos entregar para Ele, né, verdadeiramente, e escolher o certo, né? Escolher a boa parte. Amém? Era um pouco sobre isso. Romanos, é isso. Amém. Outro personagem que eu coloquei que foi muito relevante foi José, né? José, ele escolheu aceitar Maria grávida de Jesus com base em um sonho. A escolha dele, né, mudou tudo. Mateus 1:20. Mateus 1:20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele decidiu, né? Decidiu escolher, né, a boa parte, a melhor parte, decidiu estar com Maria, porque ele teve, né, uma revelação através de um sonho que o que estava lá em Maria era do Espírito Santo. Ele, como homem, fala: poxa, não me deitei com Maria, como que ela está grávida? Poderia explanar para todo mundo, né? E aconteceu o pior com Maria, mas não. Ele escolheu, né? Escolheu pagar um preço por Maria e pelo teu filho Jesus. E o quanto isso, né, impactou nessa geração nos dias de hoje. O pastor falou também, o pastor Celso falou sobre Sadraque, né, Mesaque e Abednego. Escolheu não se curvar a Nabucodonosor, nem adorar estátuas de ouro ou imagem. Daniel 3:14. Nabucodonosor disse: bendito seja Deus. Nabucodonosor disse-lhe: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram imagens de ouro que levantei? Foi uma escolha. Eles decidiu não se curvar, né, a outros deuses, não adorar imagens, e o rei ficou furioso. Mas isso daí teve uma consequência. E lendo, né, sobre, eu falei: poxa, foi uma consequência maravilhosa, muito boa. 3 homens não se curvaram, né, ao rei, decidindo não negar a sua fé, e teve a consequência. Daniel 3, 28 a 30.
Nabucodonosor disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar o seu corpo e servir servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego e a província de Babilônia. Uma escolha, não se curvar à consequência, mudou a mente do rei, afetou um povo, uma geração, positivamente. 3 homens escolheram a boa parte, escolheram não se curvar, né, diante de um rei e negar o Deus dele. E mudou a mente, né, de Nabucodonosor. Ele decretou tudo isso, né, que a gente acabou de ler. E mudou uma geração, né, porque eles se posicionaram. Então precisamos, né, como o pastor disse, cadê Sadraque, Mesaque e Abednego no dia de hoje? Precisamos se posicionar de fato e fazer o que o Senhor tem, né, para a gente. Amém? Eu quero ler Salmos, o Daniel me copiou de manhãzinha aí, Salmos 51, do 1 ao 4. Ele falou Salmo 55. Salmo 51, 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Levanta-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que o mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quem escreveu isso, Maxwell? Salmos. Foi Davi. Olha o que Davi escreveu. E ele escreveu isso depois que ele pecou. Porque o profeta Natan, né, apareceu para ele, né, falou com ele e confrontou Davi sobre o seu pecado. O que ele escolheu? Escolheu se arrepender. E a partir dessa escolha, o filho que ele teve com Betseba morreu. Depois que ele se arrependeu, depois que Natan conversou com ele e expôs seus pecados, o Senhor deu para ele outro filho, com Betseba. Mas depois não vai chegar lá. Precisamos todos os dias se arrepender. Isaías 55, 7. Tudo muito rápido, não? Está de boa, né? A gente vai ainda orar pelas células, né, Jadson? Vamos lá. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá deles, e volte-se para o nosso Deus, porque o rico é rico em perdoar. Então a gente vê um cara que lá atrás adulterou, matou um homem, pecou, desobedeceu a Deus. E ele está aqui, Salmo 51, fazendo uma oração de arrependimento. E o Senhor, ele é capaz, né? Assim como ele fez comigo. Tantas pessoas, eu creio, que já fizeram escolhas erradas, né? E o Senhor as perdoou, né? E não foi com Davi diferente, né? A gente precisa todos os dias, né? Se arrepender dos nossos feitos. Deixa eu pegar aqui fiz aqui uma cola. O fim de Davi. Davi foi uma morte natural, por velhice, com cerca de 70 anos, após um longo reinado, e enfrentou diversas adversidades. Em seus últimos dias, ele se recuperava
delimitações de saúde. Foi cuidado pelo jovem Abisag e deu instruções finais a Salomão, seu sucessor, sobre a construção do templo e o governo. Apesar de seus erros, Davi morreu em paz, reconhecendo seus pecados e buscando a redenção, um feito que o tornou um exemplo de arrependimento na Bíblia. Esse foi o fim de Davi, né? E depois que Natan apareceu, né, para Davi expondo seus pecados, ele se arrependeu, escreveu esse texto. Ele teve um outro filho com Betseba. Esse filho foi Salomão. E o quanto Salomão impactou, né? Foi o sucessor de Davi, construiu o templo. E eu tive que pegar aqui, ó. Ele escreveu, né, uns livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E foi o mais sábio da terra, foi Salomão. Então você vê, lá atrás ele escolheu errado. Poderia ser uma consequência pior se ele não se arrependesse. Olha o que influencia nos dias de hoje. Nós não ia ter na Bíblia Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E nem Salomão. Mas ele não. Ele decidiu se arrepender. E o Senhor mudou, né? Mudou a sua história. Assim como fez com o filho pródigo, que pediu sua herança e depois voltou para receber de braços abertos. Então Salomão foi o segundo filho de Davi e Betseba. Depois do arrependimento, né? O Senhor decidiu conceder aos dois, né, o filho. E foi Salomão. Amém? Rafão, se quiser subir aí, eu já estou meio que terminando. Por favor. Davi errou, escolheu errado, errou o alvo. Mas se arrependeu. Poderia ter sido pior as consequências, mas ele morreu em paz, pois o arrependimento o encontrou. Hoje podemos morrer em paz? Avalia o seu coração, né? A gente tem algo no encontro com Deus, né? Que ilustra muito bem isso, né? Às vezes temos pecado de estimação escondido, coisas que a gente escolheu guardar pra gente, né? E você pode ter essa convicção hoje que você pode, o Senhor voltar agora, você vai estar com Ele? Você tem escolhido a boa parte? Ou você tem deixado de se levar pela sua carne, por algo material? Como está o seu coração hoje? Amém? É mesmo uma reflexão, né? Para a gente nos avaliar. Nossas escolhas e consequências. Como a gente... como posso dizer? A gente é casado, né? A gente tem que prestar conta ao Senhor, né? Do que Ele nos concedeu, a esposa, o filho. E vamos ser cobrados sobre isso. Quando você é solteiro, você faz as suas escolhas, você mesmo paga por ela, ou talvez a mãe e o pai. Então, o que eu quero trazer hoje, né? Avaliar realmente, cara. Eu vejo pessoas que têm negligenciado, né, o Evangelho, têm vivido o seu sonho e não vivido o sonho do Senhor. Tem sido tomado, né, por uma cegueira realmente, né? Tem estado se levar por coisas que pessoas nem fizeram para ela. Essa é a verdade. Ela que, né, seu coração endureceu de um modo que não consegue nem vir para a igreja às vezes, prefere ver o culto de casa, ou vem para a igreja, sei lá, fica lá fora. É complicado isso, né? Porque o Senhor, Ele vai cobrar de você por isso. O que você tem feito, né, com aquilo que eu te dei, né? Então que a gente possa avaliar, né, realmente o nosso coração, se existe algo em nós que a gente precisa entregar para o Senhor hoje, né, nessa noite. Confesso que mudar a palavra do que o Senhor tinha me trazido lá atrás, eu falei, Senhor, sério mesmo? Eu poderia escolher não mudar. Vocês não iam saber, porque eu ia ministrar aqui, beleza. Mas como que ia ficar eu com o Senhor? Falei para você falar sobre isso, você falou sobre aquilo que não é para você ter falado.